A gente que está falando aqui de espetáculo, carnaval nas ruas, a gente tem essa cena que chocou todo mundo. Eu queria até começar com vocês já atualizando essa história, professor, que está se referindo ao bate-boca que aconteceu entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o Trump lá na Casa Branca, nos Estados Unidos. Hoje, o Zelensky se manifestou depois dessa cena que rodou o mundo, a discussão, o bate-boca que o professor estava se referindo aqui, protagonizado por Trump e pelo vice dele, J.D. Vance, em uma conversa ali, uma discussão com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que foi até os Estados Unidos, né? Ele que foi ali até a Casa Branca, a gente estava vendo as imagens dele chegando, basicamente tomou um puxão de orelha e não ficou quieto, respondeu o presidente Trump, o que deixou toda a situação ainda pior. Hoje o Zelensky, depois dessa discussão, disse que é muito importante que a situação da Ucrânia seja ouvida e não esquecida. Isso, então, um dia depois dessa situação inédita que a gente já abre o nosso All News, lembrando aqui no Salão Oval da Casa Branca. Um encontro tenso, gente, que acabou comprometendo uma relação que, por óbvio, já estava bem abalada. O Trump não só está cobrando ali uma certa rendição da Ucrânia para a Rússia, como ainda quer, de certa forma, que a Ucrânia devolva dinheiro para os Estados Unidos. Existia uma expectativa que esse encontro que aconteceu lá na Casa Branca tivesse assinatura de um plano importante sobre exploração de minerais raros ucranianos pelos Estados Unidos, mas o que foi ali protagonizado, o que roubou a cena foi uma discussão entre os três e os planos foram por água abaixo, assim como também qualquer discussão sobre uma possibilidade de cessar fogo. Vamos, antes de entrar na discussão certinha aqui, trazer inclusive alguns trechos de como foi essa discussão, começando pelo bate-boca inicial entre os três. Um trecho em que a gente vê justamente até o presidente Trump respondendo o Volodymyr Zelensky, dizendo que ele não pode dizer ali o que os Estados Unidos vai sentir ou não em relação aos impactos da guerra na Ucrânia. Ali foi bem o começo da briga. Vamos assistir. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think You're gambling with World War III. What are you You're thinking about? gambling with What are you World thinking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. Esse clima que ainda vai piorando, né, professor? Eu queria só trazer mais um trecho antes da gente destacar aqui, que foi o momento justamente em que o vice-presidente J.D. Vance está falando ali sobre como os Estados Unidos é grande no geral, justamente por suas posições diplomáticas, e o Zelensky vai lá e questiona que diplomacia é essa que vocês estão falando. Vamos rodar aqui também. Kind of diplomacy, JD, you are speaking about. What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. are not President, strong- Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for Have you trying to ever bring been- an end to this Have you conflict. ever- Bom, professor, a gente já viu aí nessas repercussões, tanto de hoje quanto de ontem também, do Zelensky, ele que já disse que não vai pedir desculpa, mas que o apoio dos Estados Unidos é essencial. A gente tem vários pontos para analisar aqui, mas queria um balanço inicial do senhor, que se reflete muito, inclusive, numa foto que eu estava vendo agora há pouco, justamente da embaixadora da Ucrânia acompanhando essa discussão com a mão na cabeça, assim, aterrorizada, como todos nós assistindo esse embate aí envolvendo lideranças políticas tão grandes, né, professor? Qual que é o seu balanço nesse caso e quem que saiu perdendo mais ou ganhando ou todo mundo perdeu? Bom, Natália,
entendo que todo mundo perdeu, né? Em primeiro lugar, as regras, a diplomacia internacional perdeu muito com isso. Em primeiro lugar, aquelas discussões, a questão de ter sido televisionado foi um outro ponto, né? Zelensky, Trump e o J.D. Vance provavelmente não diriam aquilo se estivessem em uma sala fechada tentando negociar o acordo de minerais raros, né? Então, eu acho que serve aí como lição para como se deve conduzir uma diplomacia. E isso foi totalmente, foi um encontro sem qualquer institucionalidade. Teve aí a presença do Trump de forma personalíssima, do J.D. Vance de forma personalíssima, e ainda mais o secretário de Estado, Marco Rubio, por exemplo, atônito durante toda a conversa, quer dizer, aquele que deveria representar em questões de política externa americana, ele estava simplesmente como um ator lateral ali, sem qualquer poder de, inclusive, intervenção, enfim, tudo que não deve acontecer em termos diplomáticos. Segundo, o que nós vimos ontem foi o ápice de outros movimentos que foram ocorrendo durante a semana, desde o encontro do J.D. Vance e dos representantes americanos, Marco Rubio e os representantes americanos, com os representantes russos na Arábia Saudita, tentando aí discutir o futuro da Ucrânia sem a participação da própria Ucrânia e sem a participação da União Europeia. Então, ontem nós podemos dizer que foi o ápice de diversos movimentos por parte de Trump, de tentar dividir a Ucrânia, entendo assim, como se fosse um país que pode ser negociável, moeda de troca. Se deixou de analisar do ponto de vista geopolítico, se deixou de avaliar a Ucrânia como uma peça importante dentro da geopolítica internacional, dentro da própria Europa, para se tornar uma moeda de troca. Uma divisão da Ucrânia em que os Estados Unidos ficariam com as terras raras e a Rússia com boa parte ali da Ucrânia, com 20% da Ucrânia e provavelmente dominando politicamente a Ucrânia no futuro. Então, eu acho que aquilo que aconteceu ontem representa isso e também um movimento internacional de que nós não estamos mais numa era, digamos, liberal, ou uma era em que se dá valor às instituições, ou às leis e normas e ao direito internacional. Nós estamos entrando numa outra fase em que prevalece a lei do mais forte. Não, e é muito importante esse ponto que o senhor destaca aqui também da espetacularização, né, professor? A gente está vendo aqui, Couto, essa discussão importante, professor, que bem lembrou aqui também de que o governo Trump abriu um caminho de diálogo para possibilidades do fim da guerra com a Rússia sem envolver a Ucrânia, e aqui nessa defesa o Zelensky fala justamente também de que não fez nada de errado ao expor o ponto de vista dele sobre a guerra, motivos esses que culminaram ali muito nessa discussão, Couto. Queria a sua análise também sobre esse bate-boca e desse ponto de vista também da espetacularização da coisa, né? O Brasil, o mundo todo acompanhando essa discussão acontecendo, envolvendo questões tão importantes, né? Olha, Natália, eu acho que mais do que um bate-boca, foi um tremendo arranca-rabo, um vexame planetário proporcionado ontem no Salão Oval da Casa Branca, né? Eu vi ao vivo o debate, a transmissão do encontro dos dois, e fiquei impressionado, porque o comediante é o Zelensky, né? Ele era comediante antes de ser presidente da Ucrânia. Mas ontem, quem foi mais comediante foi o Trump. O Zelensky fez um papel de estadista defendendo o país dele. E o Trump quer ser o dono do mundo. Esse foi o embate. E foi uma covardia, porque no fim ficaram 2 contra 1. O Trump com o vice dele ali levantando a bola para ele cortar. O show do Trump, na TV, quem venceu foi o Putin, o grande ausente aí do debate, mas quem ganhou foi o Putin. Porque o Trump rasgou a fantasia, ele escolheu um lado, né? Ele não pode ser moderador, ele tem um lado, é o lado da Rússia. Uma coisa que me chamou muito a atenção também é que depois da briga deles lá,
Os jornalistas perguntaram ao Zelensky se ele pediria desculpas ao Trump. Mas não perguntaram ao Trump se ele pediria desculpas para o Zelensky. Eu queria perguntar ao professor Alexandre como é que ele viu esse comportamento da imprensa transmitindo esse show bizarro ao vivo para o mundo inteiro. Ao questionar de forma unilateral se o Zelensky pediu ou não desculpa ao Trump, como se o Zelensky fosse o culpado, inclusive, pela invasão de seu próprio país. Isso demonstra que a mídia, inclusive, não digo que tem um lado, mas ela acaba sendo fortemente influenciada pelo país mais forte aí, do ponto de vista econômico e militar, que é os Estados Unidos, e também influenciada pela ação midiática do próprio Trump e do J.D. Vance ali. Como você bem disse, quem ganhou, no final das contas, foi a Rússia, né? A Rússia adorou aquela discussão ontem porque ela viu de forma muito clara o enfraquecimento da aliança transatlântica entre os Estados Unidos e a União Europeia. Tenho minhas dúvidas aqui se a OTAN, inclusive, vai continuar íntegra. Provavelmente ela vai ter fissuras, vai ser fragmentada, inclusive. E isso é bom para a Rússia. Não digo aqui que não estou querendo fazer juízo de valor se quem tem culpa ou não, mas o fato é que a Ucrânia virou moeda de troca, né? Virou algo negociável do ponto de vista econômico para o Trump. Não, e a gente vendo aqui algumas questões muito importantes, como a discussão do cessar-fogo também sendo deixada ali oficialmente, de certa forma, de lado, né, professor? Tem um destaque importante também dessa parte do Trump dizendo que Zelensky forçou a barra nessa briga na entrevista, que ele quer um cessar-fogo, mas que parece que o Zelensky não quer a paz e forçou a barra ali na discussão, dizendo que o governo Trump está buscando a paz e não quer que a guerra na Ucrânia se torne uma guerra de 10 anos, falando ali da possibilidade de estender e não chegar a acordos nesse sentido do cessar-fogo. Nas análises aqui, professor, o senhor estava destacando muito esse ponto também do apoio, da importância dos Estados Unidos nessa posição na guerra. A gente tem outro trecho em que eles expõem justamente a questão do auxílio financeiro dos Estados Unidos para a guerra na Ucrânia, auxílio esse ali durante os 3 anos de guerra, no caso, voltados com o governo Biden na relação com a Ucrânia. Vamos assistir aqui. Stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days. Bom, ele fazendo essa referência aí, professor, essa ajuda, mas essa ajuda não é um empréstimo, né? Como é que a gente pode ler, de certa forma, esse momento e o que pode acontecer daqui para frente, né? A gente pautando para o futuro agora quanto à posição e o auxílio dos Estados Unidos nessa guerra que vocês já bem destacavam aqui, o Couto destacava essa briga, esse bate-boca, expôs muito da posição do Donald Trump nesse conflito, né? Verdade, né? Os Estados têm posição, né? Que é qual? A Rússia. Em primeiro lugar, não saiu dinheiro exatamente, não foi assim que os Estados Unidos financiou a Ucrânia, né? Não saiu dinheiro dos Estados Unidos e foi parar em bancos ucranianos. Não é assim que funcionou, pelo contrário. Quem mais se beneficiou desse apoio norte-americano à Ucrânia durante o governo Biden foi a indústria bélica. Então, o governo americano financia a indústria bélica e a indústria bélica exporta seus armamentos para a Ucrânia. É claro que isso ajuda a Ucrânia. A Ucrânia, inclusive, conseguiu resistir até hoje, né, com relação à invasão russa. Mas isso também para os Estados Unidos. O Trump ele desconsiderou totalmente os acordos de Budapeste de 94, os acordos de Minsk I, Minsk II, ou seja, em 94 os Estados Unidos garantiu que iria proteger a Ucrânia com relação à devolução de armamentos nucleares que estavam na Ucrânia e foram devolvidos para a Rússia. Com certeza, se a Ucrânia tivesse seus armamentos nucleares ainda hoje, a Rússia não tentaria ou invadiria a Ucrânia, né? Então, quer dizer, como eu disse,
a questão dos acordos internacionais, o direito internacional, as instituições foram totalmente desprezadas e acredito que essa deve ser a tônica, esse deve ser o tom dos próximos anos, principalmente sob a administração Biden, e acredito que vai haver uma fragmentação muito forte aí nas relações União Europeia e Estados Unidos. E ainda acho que, em se tratando de minerais raros, Trump deve voltar também a sua forma de atuar contra a Groenlândia também, né? A gente tem que lembrar que a Groenlândia tem aí minerais raros, tal como a Ucrânia, a serem explorados. Trump quer isso, pensa na questão dos minerais raros e pensa também em estar perto ali do controle do Ártico. Dentro disso tudo tem um outro componente aí, que é um componente geopolítico, que é o quê? Mitigar a dependência da Rússia em relação à dependência econômica, por isso que Trump quer, uma das razões, na minha opinião, por isso que Trump quer muito esse acordo, para ele poder focar suas baterias em cima da China. E outra, a questão dos minerais raros é importante para diminuir a dependência dos Estados Unidos em relação a minerais raros. Essa dependência que ela tem, que os Estados Unidos têm em relação à China. E aí nesse ponto, nas discussões, a gente vê esse tom de superioridade sendo aplicado muito pela parte que vocês estavam trazendo aqui, justamente da transmissão desse debate, né, professor? Antes da gente encerrando nossa conversa, queria justamente entrar nesse ponto da repercussão internacional. A gente que sabe que nesse momento exato a guerra lá na Ucrânia está muito mais focada nesse ponto de vista da geopolítica, da movimentação de lideranças em si do que no fronte. E a gente já vê também a repercussão justamente sobre esse embate voltado de líderes europeus reforçando o apoio à Ucrânia depois de mais essa escalada aí de tensão, agora com bate-boca entre os dois líderes. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que é preciso respeitar quem está na luta desde o início, uma declaração ali que foi interpretada como uma referência ao fato do Trump ter assumido as negociações de paz só nesse ano, depois de voltar ao governo. E aí a gente vê as lideranças como um todo arcando essa posição. Também o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, dizendo que a Ucrânia pode contar com o povo alemão e com a Europa nesse momento. Mas a gente vê esse jogo geopolítico sendo cada vez mais reforçado de cada lado, né, professor? Eu queria até uma ajuda sua aqui para a gente traduzir para a nossa audiência o que está em jogo no momento e o que representa essa discussão de ontem exatamente nesse jogo político mesmo, no desenhar do que pode implicar a guerra daqui para frente. Porque é isso, né? A gente está falando de vidas como um todo e o Trump tenta jogar isso de certa forma nas provocações para o Zelensky, dizendo que ele está matando o povo dele, que a Ucrânia não quer a paz. Como que a gente pode traduzir aqui esse momento a partir do movimento geral e do apoio das lideranças europeias já esperado nesse sentido à Ucrânia? A Europa, inclusive amanhã, vai ter uma reunião muito importante entre os líderes europeus, se não me engano, no Reino Unido, até por convocação do primeiro-ministro inglês. E é muito importante a questão ucraniana para a Europa como um todo. Se a Ucrânia passar para domínio total da Rússia, isso vendo agora do ponto de vista da perspectiva ucraniana, da perspectiva da União Europeia, né? Se isso acontece, nada garante que o Putin não vai querer invadir os demais países ali do leste europeu, dos países dos bálticos, né? Como, por exemplo, Lituânia, entre outros países, especialmente aqueles que estão perto da fronteira russa, porque Trump, a meu ver, parece que está... Putin, a meu ver, está muito querendo aí ter uma área de influência russa, voltar àquilo que era a antiga União Soviética, né? Então, acredito que se a Ucrânia cair e ficar sob influência política da Rússia, não acredito que o Putin deva parar por aí. Até porque
Putin mostrou aí que acordos para ele são facilmente violáveis. E o Zelensky quis mostrar isso para o presidente Trump ontem, para o J.D. Vance. Fala, como é que vocês vão garantir esse acordo? Vejam, o Putin já tem um histórico de violação de acordos e o Zelensky mencionou os acordos de Minsk I e Minsk II. Então, acredito que a Rússia deve ampliar seu poder de influência política ali na Ucrânia, avançar seu poder de influência sobre a Europa. E isso por quê? Porque a Ucrânia, infelizmente, depende dos Estados Unidos do ponto de vista militar. Até porque a Europa, a União Europeia, não tem condições hoje de dar o mesmo suporte em termos de equipamentos militares como os Estados Unidos dão. Então, vamos ver o que vai sair amanhã da reunião entre os líderes europeus, mas, do ponto de vista prático, conforme outros analistas, inclusive, têm dito, a União Europeia não tem capacidade de produção de armamentos como a Rússia tem hoje, né? Pelo contrário, a União Europeia passou, desde o pós-45, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, totalmente dependente, do ponto de vista militar, dos Estados Unidos. E é por isso que os líderes europeus estão assim estarrecidos com as palavras de Trump e com o discurso de Trump, que hoje eles se veem totalmente à deriva, né? Então a gente tem aí um Putin beneficiado, um Zelensky desconsiderado e uma União Europeia deixada de lado. E o Trump que reforça muito, né, Couto, ali o fato de que o Zelensky não tem as cartas na mão, ele ali, de certa forma, tirando o poder do Zelensky para aprofundar nessa discussão. Eu vou querer mais uma análise rápida do professor aqui sobre outro assunto, mas antes, Couto, eu queria te ouvir sobre essas posições do Zelensky como um todo, né? Ele, como ali durante a conversa, destacava muito é claro que quer um cessar-fogo, mas falando um pouco do quais que são as garantias duradouras que a Ucrânia vai ter nesse conflito, né? Como que você vê as posições, essas respostas do Zelensky, que diz ali que não vai pedir desculpa, mas reconhece a importância toda essa que o professor estava destacando aqui pra gente. Como que você avalia as respostas dele e as possibilidades de mobilização frente a outras lideranças ali para trazer essa resposta de, como você destacou aqui, do Trump, que está, de certa forma, se impondo frente ao mundo todo, engolindo, de certa forma, ali a soberania de alguns países? Eu acho que o Zelensky ele se comportou muito bem nesse encontro ontem, sabe? Com muita altivez e fez o que ele tinha que fazer. Porque o que o Trump queria realmente era a rendição plena da Ucrânia à Rússia, né? Ele não está preocupado com cessar-fogo, com os mortos, com os soldados, os civis que estão morrendo nessa guerra. O que o Trump está querendo é repartir a Ucrânia entre ele e o Putin, os dois, cada um fica com um pedaço. A área ocupada pela Rússia fica para a Rússia e o Trump, os Estados Unidos, ficam com os minerais raros que tem lá. Eles não, como é que você pode discutir um cessar-fogo sem que uma das partes em guerra seja chamada? Eles fizeram reuniões entre Estados Unidos e Rússia sem ouvir a Ucrânia. Começou tudo errado. E tem um outro dado aí, que eu vejo muito sempre a política também pelo lado pessoal, né? O Trump tem a maior bronca do Zelensky, por vários motivos. Entre outros, o Zelensky se recusou, na primeira campanha do Trump, a investigar o filho do Biden, eu não me lembro o nome dele agora, que foi acusado de desvios na Ucrânia, alguma coisa assim. E o Zelensky não foi na onda do Trump, né? Essa semana, na ONU, na discussão de uma resolução sobre a guerra da Ucrânia, a Ucrânia venceu os Estados Unidos na ONU. Mas isso não adianta nada, porque a ONU não apita mais nada também, né? Mas os Estados Unidos ficaram só com meia dúzia de ditaduras do lado deles, e o resto do mundo todo a favor da Ucrânia. E, além disso, teve outro episódio também que eu me lembro, que o Zelensky teve nos Estados Unidos fazendo campanha para a Câmara na Pensilvânia, que o Trump ficou furo da vida. Basta ver como é que ele recebeu o Zelensky. Ele parece que ele é o dono da fazenda falando com o empregado do fazendeiro vizinho, sabe? Sem nenhum respeito.
tinha tudo para dar errado isso aí, né? Ele começou errado e deu errado, não tinha outro jeito. Ele queria simplesmente que o Zelensky assinasse a rendição e entregasse para ele os minérios raros que tem lá. Como é que... E outra, o Trump ontem, ele acabou com a OTAN, ele enterrou a OTAN ontem, né? E colocou toda a Europa a favor da Ucrânia. É um gênio. Os 27 países da Europa deram apoio para o Zelensky. E só a Rússia apoiou o Trump. Quer dizer, isso não é diplomacia, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, que nunca houve no mundo. Não é uma coisa séria que o Trump está fazendo. E quem mais vai perder com isso, a Ucrânia, claro, vai perder terras e minérios, mas os Estados Unidos também, que deixarão de ser respeitados pelo mundo como a maior democracia do mundo, o maior exército do mundo, a maior economia do mundo. O povo americano vai pagar essa conta também. Com toda essa história das taxas do Trump, ele está isolando o país dele, a inflação está aumentando em vez de cair, que ele tinha prometido na campanha. Já há pesquisas mostrando queda de popularidade dele com um mês e pouco de governo. E eu acho que o maior prejudicado no final da história vai ser o povo americano. E o maior vencedor é a Rússia. O Putin deu um nó no Trump, nos Estados Unidos, e realmente, como o professor Alexandre falou, ele quer remontar a grande Rússia, né, de antes da União Soviética. Esse é o ponto que a gente está agora. E no ponto muito do discurso, como a gente vem analisando desde o começo do governo Trump, com essa série de decretos, anúncios, movimentações, o que de certa forma lota o imaginário de todo mundo para tentar entender o que está acontecendo, e com certeza ainda vai dar muito pano para a manga para a gente convidar o professor Alexandre por aqui. Professor